Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria. Nós estamos começando hoje mais uma escola bíblica dominical. Nós somos gratos a Deus pelo amor, pela misericórdia e aos irmãos que estão acompanhando. E todo domingo são alunos fiéis desta escola. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado os irmãos, assim como tem abençoado todos nós que estamos aqui com muito carinho preparando esta aula. Meus irmãos, vamos curvar a nossa cabeça e nós iremos dirigir a Deus uma oração para que Ele abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto para a gente entender bem o assunto desta lição. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos. Somos gratos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela sua grande misericórdia. Senhor, nesse momento abençoe aos irmãos que estão em casa, aos irmãos que estão acompanhando esta aula. Senhor, que nós possamos em unidade, Senhor, crescermos na fé, no conhecimento, no exercício, Senhor, e no manuseio da tua palavra. Pai, ajude, Senhor, os comentaristas, os irmãos, que nós possamos extrair o máximo com a ajuda do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como todo domingo, nós temos um convite, uma convocação para todos os irmãos. Se você está nos acompanhando através do YouTube, você pode se inscrever no canal da nossa igreja, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos ou comentar este vídeo. E se você acompanha através do Facebook, você pode curtir a página da igreja, também ativar as notificações, comentar e compartilhar para que juntos a gente possa levar a mais irmãos, a mais pessoas estes conhecimentos, esta aula tão preciosa. E você também que ainda não possui a sua lição ou a sua Bíblia ou que tem o desejo de adquirir algum livro, nós temos à disposição da igreja e a todos os irmãos a nossa livraria Fonte Viva. Você pode acompanhar aqui na tela o telefone da nossa irmã Célia, da irmã Lívia. Tenho certeza que elas vão atender você com muito carinho e você pode adquirir então a sua Bíblia, a sua lição da escola dominical, o livro que você precisar e com toda certeza é mais um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E chegamos então para apresentar os nossos irmãos que vão comentar. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui nosso irmão presbítero Wagner. Pai do Senhor, irmão Wagner. Pai do Senhor, irmão Igor, a todos os irmãos. Amém. E também a nossa irmã Célia. Pai do Senhor, irmã Célia. Pai do Senhor, Igor. Nós temos o prazer de receber esses irmãos. Todo domingo os comentaristas enriquecem o conteúdo desta aula, aprofundam os assuntos e nós somos gratos a Deus pela vida destes irmãos. Fique agora então com o quadro Você Sabia? Meus irmãos, chegamos então à entrada da nossa lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, a lição que tem por título O Mistério da Unidade Revelado. E lembrando, nós estamos no segundo trimestre de 2020 estudando a Igreja Eleita, ensinos, fundamentos ensinados por Paulo na sua epístola aos irmãos Efésios. O nosso textuário se encontra em Efésios, no capítulo 3, e o versículo 5 que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A nossa verdade prática diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Fique agora, acompanhe com a gente a leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Efésios, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 13. Você pode acompanhar, irmão, na sua lição, na sua Bíblia, e vamos juntos ler a palavra de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim,
o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amados irmãos, alunos, professores da Escola Dominical, como todo domingo, os irmãos já sabem bem, nós temos alguns objetivos com esta lição, com estes assuntos. O objetivo geral da nossa lição de hoje é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos deste mistério. E cada tópico, 1, 2 e 3, tem os seus objetivos específicos. O objetivo do tópico 1 é explicar o mistério oculto de que os judeus e os gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. O tópico 2 vai expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o último tópico, o tópico 3, vai nos mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, se os irmãos já ativaram a sua curiosidade para descobrir qual foi esse mistério que Paulo descreve, que Paulo orienta os irmãos a aceitarem, acompanhe até o final esta aula. Eu tenho certeza que Deus vai usar os irmãos que estão aqui, as irmãs, para nos trazer este assunto que é indispensável para a nossa fé cristã. Meus irmãos, Paulo e os demais apóstolos, nós estamos então entrando propriamente na nossa lição, e Paulo e os demais apóstolos, bem como estes profetas do Novo Testamento, que a Bíblia não cita seus nomes, mas mostra tamanha importância também dos profetas do Novo Testamento, eles recebem por meio de Cristo a revelação desse mistério que está oculto. Nós lemos isso no capítulo 3 de Efésios, dos versículos 1 ao versículo 4, Paulo descrevendo, a iluminação deste mistério. E nesta lição nós vamos estudar este mistério em alguns tópicos. Nós vamos ver como esse mistério esteve oculto nas eras, nas épocas passadas. Nós vamos ver como esse mistério foi revelado aos apóstolos e na nova aliança, baseando-se nos versículos 5 e 10 do 3º capítulo de Efésios. E também vamos ver como ele foi pré-estabelecido por Deus antes da fundação do tempo, na eternidade, também baseando no versículo 11 de Efésios 3. Os irmãos fiquem atentos, Deus tem ensinos preciosos para nós nessa manhã, nós temos esta certeza. Meus irmãos, no tópico de número 1, que tem por título O Mistério Oculto no Antigo Testamento, nós vemos que os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários desta aliança que havia com Deus. Então, nós vimos estudando nas lições passadas como os gentios negavam, até ignoravam esta promessa, este prazer de serem aceitos nesta nova aliança, e os judeus criam serem os únicos detentores do direito de receberem esta herança divina. Mas agora, na revelação deste mistério, nós vemos que alcançou ambos os povos. Irmão Wagner, nesse primeiro tópico, nós temos a certeza que Deus, através do comentarista, nosso irmão pastor Douglas Batista, nós podemos extrair este ensino, Os judeus e os gentios haviam vivido uma vida totalmente separada, religiosamente, espiritualmente, e agora, através da revelação desse mistério, Deus alcança ambos os povos. Sim, o bom Igor, essa resposta, referente se a igreja, tanto os judeus, bem como os gentios, eles estariam relacionados a esse mistério e seria alcançado este povo. Para nós compreendermos melhor isso, a gente precisa entender o significado dessa palavra mistério, E o conceito de mistério do grego, ele tem um significado de coisa secreta, algo a ser revelado
ou algo que já se revelou, né? E nós sabemos que esse mistério que outrora ele não tinha sido revelado da forma plena, ele seria agora. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo 26, que diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestada aos seus santos. Não é? Então, a partir desse momento agora, esse mistério começa a ser revelado por Paulo, né? Paulo, ao escrever essa carta, é tida como carta de prisões, e o capítulo 3, que é mencionado ali, quando fala o tema sobre a revelação, Paulo agora ele começa a trazer essa informação, tá, para principalmente aqueles crentes que não o conheceram, que não tiveram oportunidade de conhecê-lo, mas queriam conhecer agora pelos seus escritos, né? Que tanto o povo judeu, né, que tinha uma promessa, né, podemos dizer, por herança de Abraão, agora também os gentios, que tinham também bênçãos ali profetizadas e anunciadas pelos profetas, por grandes homens de Deus no Antigo Testamento, trariam agora o entendimento completo. Esse entendimento seria que a igreja agora, que ela é a revelação, ela seria composta não mais por um povo judeu, não mais pelos gentios. Ambos iriam fazer parte de um corpo só, a qual é denominado como a Igreja de Cristo. Tá? Havia um entendimento na época em que, aproveitando esse mesmo capítulo, no capítulo 2, o versículo 18, tá, de Colossenses, diz que ninguém vos domine a seu bel prazer, como pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Tá? Havia um entendimento naquela época, principalmente por alguns falsos mestres, né, que Deus estava muito longe, era inatingível. E a forma deles se aproximar de Deus seria se aproximando pela adoração aos anjos, né? Então isso começou a permear e se tornou uma doutrina, até uma falsa religião por conta desses falsos profetas. Eles adorariam os anjos em hierarquia, até ter a possibilidade de chegar a Deus, né? Mas não era o objetivo principal e real, né? No que se refere a compreender e ter o entendimento de que agora povo judeu e o povo gentil seriam parte agora como igreja. E o desconhecimento, né, que é o ponto 2 do mistério, né, ele diz, principalmente agora no capítulo 3, versículo 5, que está na lição, diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profeta. Ou seja, essa revelação, né, que agora ela começa a chegar na sua plenitude, que é a questão do mistério oculto, que começa a ser revelado, de que a igreja ela é composta não apenas pelo o povo judeu, que estava ligado à hereditariedade, estava ligado até a nações, ou até mesmo de origem étnicas, não, e religiosas, não. Agora seriam unidos, né? Não haveria uma salvação, uma bênção de salvação exclusiva para o povo de Deus e uma salvação exclusiva para os gentios. Não. A revelação total que Paulo ele apresenta, que foi dada desde do momento em que ele teve um encontro com Cristo, né, lá no caminho de Damasco, onde ele foi cheio do Espírito Santo. E ali ele diz no texto, em alguns versículos, ele fala que ele é um menor, né, porque
esse conhecimento se deu não pela capacidade de conhecimento, da capacidade em que ele tinha dos escritos, não. Esse conhecimento se deu por conta da revelação do Espírito Santo. Por isso que ele diz, como agora, né, indica uma questão relacionada ao Antigo Testamento que não foi dado a conhecer tão claramente. Isto não quer dizer que no Antigo Testamento não havia algumas referências que traziam a informação de que os gentios também seriam abençoados, né? Nós podemos se valer de um versículo bíblico que se encontra lá em Isaías. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, e o versículo 6, que diz: disse mais, pouco é que seja o meu servo para restaurare as tribos de Jacó, e tornares a trazer guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Luz dos gentios. Trazer guardado os de Israel. Nós vemos bênçãos, né, destinadas, profecias destinadas a grupos específicos, tanto os judeus como os gentios. Mas isso não havia, não tinha um entendimento ainda muito completo, era algo ainda obscuro, não sabia como isso iria acontecer. E aí é que nós encontramos muitos profetas no Antigo Testamento, né, que conheciam dessas bênçãos prometidas, né, tanto aos gentios, e eles fizeram menções delas. Há uma gama de versículos, a gente pode ver Gênesis 12:3, que fala que abençoarei o que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, falando-se o povo gentil, eles abençoassem o povo de Israel, havia uma bênção reservada para a vida deles, né? Agora, esses profetas, o que eles não sabiam, o mistério de Cristo, era o meio pelo qual eles obteriam essa plenitude do entendimento da salvação, né? Porque o mistério de Cristo não tem nada a ver com o que se refere à morte de Cristo, à ressurreição de Cristo, à glorificação de Cristo, não. Tá? O mistério de Cristo, o entendimento, a compreensão desse mistério era o meio pelo qual iria ser feito isso. Pela morte de Cristo, não hoje mais pela obediência da lei, não mais hoje pela fé, não mais hoje pelas práticas, não mais hoje por obrigações a serem feitas, mas agora eles estariam unidos, tanto judeus como gentios, pela fé. É através da fé que eles conseguiriam obter a salvação em Cristo Jesus. E o mistério, né? Esse mistério oculto é nada mais, nada menos, irmã Célia, irmão Igor e irmãos, do que a igreja, né? A igreja não no sentido de estrutura organizacional, mas essa igreja universal, composta por todos os crentes, composta por os judeus que creram em Cristo, composta por gentios que creram em Cristo, rompendo as barreiras raciais, rompendo as barreiras religiosas, rompendo as barreiras temporais, fazendo com que todos que estivessem em Cristo Jesus pudessem usufruir, né, desse entendimento do mistério. Ou seja, irmão Igor e irmãos, tanto judeus como gentios, eles são alcançados por essa revelação, por esse mistério em Cristo. A partir do momento que ambos, pela fé, aceitam a Cristo como único e verdadeiro Salvador, desfrutam de uma bênção e formam-se então a igreja. Amém. Graças a Deus, irmãos, por estas palavras, por este ensino maravilhoso. E vale frisar, né, irmão Wagner, que se nós observarmos no Antigo Testamento, a palavra mistério, ela não aparece em nenhum momento, mas é usado esse termo para descrever diversos outros aspectos específicos com relação à encarnação, ao próprio Evangelho. Então, no Antigo Testamento, irmãos, nós não vemos a palavra mistério aparecendo em nenhum momento, mas trazendo consigo algum conceito
maior do que esta palavra em si. Então nós vemos que o mistério estava no Antigo Testamento, mas não sobre essa nomenclatura, né? Vale bem frisar que este mistério, irmão, já havia sido desvendado por Deus, né? Já havia sido preparado por Deus. Nós vamos ver isso no último tópico há muito tempo. E os homens e mulheres de Deus já acompanhavam a revelação desse mistério, mas não na sua plenitude, como a gente vê no Novo Testamento. E o nosso resumo, a síntese desse primeiro tópico, diz que o mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera oculto desde a eternidade. Então Deus planejara a revelação desse mistério, mas o manteve oculto para que em tempo oportuno o revelasse. Entramos então, irmãos, no nosso tópico de número 2, que tem por título o mistério revelado no Novo Testamento. Irmã Célia, Paulo nos seus ensinos, ele dá ênfase, né, ao plano divino que estava oculto, mas agora nós vemos que há revelação nesta carta deste mistério. E, irmã Célia, nos esclareça então qual é o significado então desse mistério revelado no Novo Testamento. Pois bem, antes de eu iniciar aqui, eu sei que às vezes tem alguém chegando, né, e não sabe o que quer dizer gentios, né, Wagner? Às vezes a gente que está acostumado com a linguagem bíblica, é tão fácil, a gente pensa que as pessoas sabem também. Mas gentios são todos aqueles que não são judeus, que não são descendentes de Abraão, né? Então, o título da lição diz o seguinte: o mistério da unidade revelado, né? Como aqui o Igor fez essa pergunta, né? Para me esclarecer sobre esse mistério revelado no Novo Testamento. Como o Wagner bem explicou, já existia esse plano, né? Desde a eternidade. Deus já tinha um plano de unir, de formar uma nova humanidade. Quer dizer, se tornar um povo só. Judeus e gentios, mas no âmbito espiritual, né? Cada um na sua nação, cada um com a sua cultura, mas nós, como igreja, né, na parte espiritual, nos tornássemos um povo só, né? Mas esse plano, no Antigo Testamento, ele não estava totalmente esclarecido. Temos, portanto, duas etapas no Novo Testamento. Quando Jesus, né, ele concretizou na cruz o plano, Jesus, a Bíblia diz que ele derribou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, né? E depois ele começa a se revelar. A Bíblia fala sobre, como Wagner disse, que quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, né, Wagner? E a partir daí, ele começa a ter esta revelação, né? Deus fala, revela a Paulo através de Ananias, porque lá em Atos 9, quando Paulo tem um encontro com Jesus, né? Jesus fala para ele que, diz aqui, quando ele pergunta, quem é Senhor? Atos 9, o versículo 5, ele diz, Jesus, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí a gente pode continuar vendo que ele fica cego e vai, entra dentro ali da cidade, né? E Deus fala, né? Entra em Damasco e Deus chama um discípulo chamado Ananias e fala com ele. Ananias estava ali, a gente pode ver ali no versículo 15 do próprio capítulo 9 de Atos, Deus falando com Ananias. Aí diz, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vocês podem observar que aqui no Novo Testamento, a revelação de que aos gentios ia ser dada a oportunidade de ter as mesmas promessas, a mesma salvação, ela é feita a Ananias, que com certeza passou a Paulo, né? E aí Paulo, convertido, ele passa a receber a revelação de uma nova humanidade, né? Ele diz que não foi homem
que revelou, e não foi também intelectualmente, por ele ser uma pessoa, como Wagner disse, né, bastante preparado, tinha conhecimento da lei, né, porque ele era fariseu, e era uma parte da religião que tinha conhecimento profundo de toda a lei. E não foi por isso, mas o Espírito Santo, ele foi revelando. Então, o mistério, ele foi sendo revelado no Novo Testamento. Quando fala aqui que foi revelado aos apóstolos e aos profetas, né, fala dos apóstolos do Novo Testamento, os 12, do qual Paulo é o 13º, e também fala dos profetas do Novo Testamento, né? Eu quero aqui incluir, para concluir a resposta do Igor, a experiência de Pedro. Quando Pedro, ele que era também um apóstolo, lá no capítulo 10, sobre o centurião Cornélio, que era um gentil, né? Ele está lá em oração e Deus fala para Cornélio, dá o endereço certinho, fala aonde ele deve ir buscar Pedro, para que ele venha falar o que ele necessitava. E, ao mesmo tempo, Pedro orando também, tem uma revelação, né, de uma visão que desce um vaso e se estende um lençol com vários animais que era imundo para os judeus, né? Que animais são esses? Eu pesquisei aqui e separei alguns animais que nós mais conhecemos. Porco, coelho, lebre, eram animais que os judeus eles consideravam imundo e não se alimentavam. Tem outros, né, que inclusive a gente acha bastante nojento para a gente se alimentar, né? Mas tem gente que se alimenta. A China, inclusive, né, se alimenta desses animais. Rato, morcego, coruja, abutre, tudo isso são animais que era considerado imundo para os judeus, né? E aí Pedro ouve uma voz que diz: levante, Pedro, mata e come. E aí Pedro diz o seguinte, né? Que ele, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, né? Aí a voz lhe diz: não faça tu comum ao que Deus purificou, né? Então Deus estava preparando para que Pedro desse a mensagem aos gentios também, para que ele estendesse a mensagem de salvação aos gentios. Passando, né, esse episódio dessa visão, Pedro recebe na casa dele pessoas que pedem para ele que ele vá com eles, né, até aonde está Cornélio, para que ele fale da nova, vamos dizer, eles usavam o termo, né, da nova religião, do novo, vamos dizer, do novo entendimento. E lá, na casa de Cornélio, Pedro começa a entender, né, Deus fala com ele, Pedro que era um judeu, mas Deus fala também a Cornélio, que era gentil. Quando eles começam a contar as experiências, né? Cornélio dizendo que Deus disse para que fosse buscar Pedro. E Deus falando com Pedro para que ele não fizesse comum ou imundo aquilo que Deus purificou, foi ficando claro que a salvação, que o novo evangelho estava chegando também aos gentios. E para provar isso, né, Igor, quando Pedro começa a falar de Jesus, a sua vida, milagres, morte, ressurreição, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E ali, logo no início, um pouco antes, está dizendo que Cornélio convidou parentes e amigos íntimos para esperar Pedro, né? Então, tinha muitas pessoas na casa. E aí, de um modo, de repente, quando Pedro está explicando sobre Jesus, o Espírito Santo batiza aquelas pessoas. E aí ele não teve dúvida de que o Evangelho também era para os gentios, né? Agora, passando, né, para eu creio que eu consegui responder a pergunta, Igor. Você fala aí se eu não respondi direito essa pergunta, tá? Estamos aqui aprendendo. Do que você fez, né? Mas aqui
no tópico 3, que ele tem 3 subtópicos, que tem revelação aos apóstolos e profetas, né, que nós já falamos um pouquinho, o mistério oculto revelado, e o terceiro, a magnitude do mistério. Então, observem que Paulo começa o capítulo 3, né, desta carta, que ele falando sobre a sua condição de prisioneiro. Ele estava preso, essa carta é uma das cartas chamadas a carta da prisão, né? Mas por que ele estava preso? Ele diz o seguinte: por esta causa, vocês podem ver aí em Efésios, né? Logo no primeiro versículo, que diz, no versículo 3, Efésios 3:1, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Né? Ele está falando gentios porque ele está se dirigindo a Éfeso, né? Que era uma cidade grega, portanto, gentios. Então, que causa é esta? Por esta causa. O que significa isso? Significa que quando a mensagem chegou aos judeus, que gentios também faziam parte da mesma promessa, dos mesmos direitos, eles não gostaram. Eles ficaram bravos, ficaram irados, né? Por isso prenderam Paulo. Eles se achavam exclusivos, eles se achavam o único povo, né? Tanto que o templo deles tinha lugares lá que os gentios não podiam entrar, era só eles que tinham o privilégio. E nós precisamos trazer para a prática, nossa prática do dia a dia, não nos acharmos exclusivistas também, né? Não acharmos que Deus é só para nós, né? Mas Deus, ele quer se revelar a todos os povos. Deus, ele tem salvação para todos os povos, não é só para evangélicos, não, porque aqui no Brasil nós chamamos de evangélicos, não sabemos como é chamado nos outros países, mas todos que aceitam a Jesus, ele tem os mesmos direitos que nós temos, né? E, como eu disse, né, foi esta a causa dele estar preso. Então, isso não era vamos dizer assim, uma vergonha, como ele diz aqui, que tem um versículo que fala que era para a glória, né? Para a glória deles, né? Então, ele não estava preso porque ele era um ladrão, porque ele era um assassino. Não, ele estava preso por causa da mensagem do Evangelho. E também, ele, repetindo o que eu já disse, né, ele enfatiza que ele recebeu essa revelação não de homens e nem por raciocínio intelectual. Mas nós sabemos que esse plano já estava traçado lá no Antigo Testamento. O Wagner citou, né? E nós podemos brevemente citar Gênesis, né? Quando Deus chama Abraão, que fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Estava incluído o Brasil, né? Então, também em outros lugares aqui, cita, né, em outros lugares do Antigo Testamento essa revelação. Então, esse mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas do Novo Testamento. No segundo tópico, que fala sobre o mistério oculto revelado, né, quando o comentarista diz que o mistério revelado é a igreja, significa dizer que o templo judaico ele perde a sua relevância. É um novo conceito, e um novo conceito é apresentado: o santuário cristão. O que significa isso, né? Não é mais aquele exclusivismo lá de Jerusalém. A gente pode ver que muitos povos iam todos para lá, né? Para cultuar a Deus, né? Jerusalém era o centro, né? E hoje nós não precisamos ir a Jerusalém, nós não precisamos ir à nossa capital, São Paulo, mas agora é um novo conceito, o santuário cristão, onde são congregados espiritualmente judeus e gentios, né? Com os mesmos direitos, formando assim a igreja espiritual. E agora, através da igreja, que é através da igreja que se
se torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus, né? Tem um versículo aí que diz isso, né? Muitas formas. E que formas são essas? A gente pode observar que uma delas a sabedoria de Deus é amar, congregar, dar os mesmos direitos a gentios e judeus. O que é multiformes? É diversas formas. Então, dizem que o diamante ele é muito valioso porque ele tem muitas facetas, muitas formas, né? Então, Deus, hoje, através da igreja, ele mostra ao mundo, né? Iniciou aqui mostrando primeiro nós podemos ver no versículo que fala sobre isso, que é o versículo 10 da lição, Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, né? A interpretação que esses principados e potestades no céu são os anjos. E aí os anjos ficam admirados dessa sabedoria de Deus, né? Com certeza eles também sabiam que Deus tinha um plano, mas não sabia de que forma que ele ia ser revelado do amor tão grande que Deus tem, tanto para os judeus como para os gentios. Amém. Marcela, é como se Deus nesse momento tivesse apresentado a sua noiva, né? Verdade, coisa linda, né? E nesse momento, então, nós vemos que Deus revela esse mistério, e o mistério somos nós, a igreja de Cristo. Glórias a Deus por Igor, isso. deixa eu só falar mais uma coisinha, porque esse mistério tem gente que não entendeu ainda, né? E eu costumo fazer uma ilustração dessas promessas que Deus tem para nós e a gente ainda não tomou posse, né? Eu gosto de contar uma história de um homem que não sei se vocês conhecem, um homem que comprou uma passagem de navio, né? E ele levou o seu lanche. E nos primeiros dias o lanche até estava bom, né? E aí depois já estava duro, já estava ruim de comer. E todo dia, na hora das refeições, ele sentia aquele cheiro que vinha do restaurante. E aí ele falou, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Teve um dia que ele entrou no restaurante e comeu, né? E depois foi procurar o comandante do navio e falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu comi. Aí o comandante falou, moço, a hora que você comprou a passagem, você tinha direito à alimentação também, né? E muitas vezes, nós cristãos, não tomamos posse dessa multiforme, né, sabedoria de Deus, por não conhecer principalmente a palavra. Então, que nós, né, mesmo gentios, não sendo judeus, podemos tomar posse dessas promessas, dessas bênçãos de Deus na nossa vida. Amém. Creio que os irmãos em casa estão sentindo a mesma coisa que eu, a vontade de glorificar a Deus. E glórias a Deus por isso, irmão, por Deus ter nos revelado esse mistério e nos inserir a este plano de redenção para a humanidade, nos tornando a sua igreja, a noiva de Cristo. Meus irmãos, o resumo, a síntese deste tópico de número 2, ele diz que nesse ponto o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. É o que a Marcela explicou, não mais espiritualmente, não mais fisicamente, somos um único povo, mas na nossa pluralidade de nações, nos tornamos um só povo espiritual como igreja. E glórias a Deus por isso. Meus irmãos, chegamos então ao nosso último tópico, o tópico de número 3, que tem por título o mistério pré-estabelecido por Deus. Nós vamos ver nesse tópico, irmãos, que Deus havia e não foi pego de surpresa, né, com o pecado lá no Jardim do Éden, e desde a eternidade o Senhor já havia pré-estabelecido um plano a ser executado na plenitude dos tempos, segundo as palavras de Paulo. E, irmão Wagner, observando este tópico, como Paulo descreve o mistério agora revelado e anunciado? Irmãos, eu vou fazer uso da leitura bíblica em classe, o capítulo 3, né, e o versículo 8, que fala: a mim
o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, as riquezas insondáveis, as riquezas imensuráveis, né? As maravilhas, né? A qual nós podemos denominar deste mistério. Neste versículo, né, nós encontramos Paulo, né, que é reconhecido pelos grandes teólogos, né, e por todos aqueles que amam a palavra de Deus como o maior revelador da pessoa de Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui nesse versículo 8 o primeiro sinal de humildade, porque ele fala a mim, o mínimo de todos os santos, né? Paulo, ele não estava aqui, irmãos, se colocando numa posição de coitadinho, não. Pelo contrário, ele sabia o valor que ele tinha para Deus, o valor que ele tinha para a obra, mas ele também carregava sobre si um passado que talvez lhe entristecia, né? Foi a questão da participação de grandes perseguições da Igreja de Cristo, né? Dos cristãos, como também a participação de uma forma até um pouco indireta na morte de Estevão. Então ele levava quanto a tudo isso em mente, e do privilégio que foi lhe dado, né, de agora ele ser o apóstolo, como a irmã Célia comentou, né, o 13º apóstolo, né, que viria agora com o objetivo de quê? De trazer, de pregar essa riqueza insondável, né, essa riqueza que não dá para se mensurar. Por mais que nós venhamos nos aprofundar e termos conhecimentos da palavra de Deus, nós sabemos que a grandeza de Deus, as maravilhas desse mistério são reconhecidas como insondáveis. Não dá para se aprofundar plenamente. E Paulo, ele valoriza isto. É algo que nós podemos tirar por lição para nossas vidas, do valor que é nós pregarmos o Evangelho. Nós estamos pregando, irmãos, a revelação do mistério. Nós estamos pregando, quando fazemos uso da palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, nós estamos fazendo uso da revelação plena, assim como Paulo teve. E essa revelação, como bem a irmã Célia explicou, não era uma revelação pelo conhecimento adquirido por Paulo, né? Não, foi na verdade, um conhecimento adquirido pela revelação do Espírito Santo. E ainda hoje o Espírito Santo tem revelado e continua revelando a tantos outros, pequenos, simples, né? Por isso a expressão de Paulo em dizer que ele, né, ele era o mínimo de todos os santos, e foi dado a graça de anunciar aos gentios, por meio do Evangelho, essa riqueza insondável, né? A lição, ela comenta aqui, diz assim: a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, né? Ou seja, irmãos, Paulo estava pregando algo que foi projetado, né, da eternidade. Foi algo, irmãos, que foi arquitetado por Deus, e nós vamos ver ainda neste tópico, antes mesmo do homem vir a pecar, Deus havia planejado a salvação. Isto veio ao longo do tempo, como foi bem aqui abordado, sendo explicado em revelações de uma forma dosada, de uma forma parcial, até que quando chegasse em Cristo, né, pudesse ser revelado plenamente o plano de Deus, né? Uma coisa importante dessa riqueza é que Paulo, irmãos, ele tinha como objetivo de proclamar estas dádivas, né? E além do valor que ele dava a esta dádiva, ele entendia que estava em suas mãos a responsabilidade de levar a mensagem de Cristo. Ele não ao ter esse privilégio, ele se esquivou dessa responsabilidade. Pelo contrário,
A gente vimos aqui o Paulo escrevendo aos Efésios as cartas em prisões, né? Uma igreja que ele não já via há algum tempo, e ali anunciando, fortalecendo a fé daqueles novos irmãos que ali haviam agora adentrado a igreja, e falando desse grande privilégio que agora não está mais sobre os ombros de Paulo, mas está sobre os meus ombros, sobre os ombros de você, irmão, sobre os ombros de todos nós, de levarmos essa riqueza insondável, a mensagem do Evangelho a todos aqueles que ainda têm a oportunidade e venham se acercar a Cristo como o único verdadeiro Salvador, não pelas obras, não por agora ser de uma hereditariedade de um povo, não, mas exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa é a grande riqueza insondável a qual Paulo pregava, irmãos. Amém, glórias a Deus. Meus amados irmãos, como é precioso, enquanto o irmão Wagner falava aqui, irmão, nós podemos afirmar que a presença de Deus também na escola dominical é real, irmãos. E quando nós vemos nesse primeiro tópico esta riqueza, Paulo no versículo 9 de Efésios 3, ele deixa claro que esse mistério estava oculto em Deus. Então havia pouca revelação no Antigo Testamento aos homens, aos grandes homens da palavra de Deus, da Bíblia. E no Novo Testamento, anteriormente a Paulo, também havia uma revelação parcial, mas em Deus este mistério já estava pré-estabelecido e oculto em Deus. Meus irmãos, Deus nunca perde o controle, tem a ciência de tudo, irmão, que vai acontecer na nossa vida. Graças a Deus pelo planejamento de Deus em nos revelar esse mistério e nos dar o privilégio de anunciar, irmão, esta maravilhosa graça. O nosso segundo subtópico, ele tem por título o eterno propósito em Cristo. Irmã Célia, nós vemos agora que Deus havia planejado então um eterno propósito em Cristo. Esse propósito, ele sempre esteve de acordo com o desígnio divino? Com certeza, né? A gente pode observar desde Gênesis, lá quando Adão e Eva pecou, já Jesus estava no plano de Deus para a salvação do homem, né? Então, esse aqui logo no comecinho do comentário diz: desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, mas foi em Cristo que esse mistério ele foi totalmente revelado, né? E eu acho interessante, logo no começo do comentário da lição aqui, o comentarista diz o seguinte, né? Que quando se fala sobre mistério, sobre alguma coisa oculta, o misticismo, né, as igrejas místicas, esses mistérios que elas têm, esse segredo, só é revelado para alguns. Mas no cristianismo, nós todos temos o benefício dessa revelação, desse mistério. Inclusive a pessoa simples, né? Logo aqui no Interagindo com o Professor, diz o seguinte: é privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. Comparando o nosso conhecimento, né, aos grandes homens de Deus, a Paulo, quem somos nós, né? Quem sou eu? Quem é você, Igor? Nossa. Quem é você, irmão Wagner, né? Mas Deus, ele usa o simples, ele revela a nós os seus segredos. Eu me lembro de um acontecimento que um senhor muito culto, ele foi chamado num culto para falar alguma coisa, e ele leu, né, recitou o Salmo 23, com conhecimento, com português certíssimo, né? E depois foi chamado um irmão bem simples para falar, e ele falou também o Salmo 23, e a igreja se alegrou. E no final, o homem culto perguntou para o pastor: mas qual é a diferença? Ele leu o mesmo salmo que eu, e a igreja reagiu de uma forma muito diferente, né? Nós vimos lágrimas, pessoas, né, felizes com o falar dessa pessoa tão simples, que muitas vezes até errou, né? E aí o pastor disse: acontece que você conhece o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor do salmo.
Né? Aleluia. Então, uma pessoa simples, mas que Deus se revela. Nós temos na nossa igreja a irmã Olga, que tem uma sabedoria, tem hora que ela fala cada coisa que a gente fala, meu Deus, só pode ser o Espírito Santo que revelou isso a ela, né? E Deus faz assim, Ele cuida das pessoas mais simples, se revela às pessoas mais simples. Então, o plano da salvação abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para ser executados por intermédio de Cristo. Amém, irmãos. Glórias a Deus por isso. Que Deus possa continuar abençoando a vida da nossa irmã Célia e aos irmãos que também estão acompanhando. E o nosso terceiro e último subtópico tem por título o plano divino pré-estabelecido. E a pergunta agora para o irmão Wagner é simples, mas imagino de tamanha profundidade, né? Sim. Irmão Wagner, por fim, quando surgiu então esse plano divino? Irmão Igor, esse plano divino, e queridos irmãos, glória a Deus, porque ele surgiu desde a eternidade, não é? Deus, irmãos, ele não foi pego de surpresa, não é? O advento desse plano divino não ocorreu por conta do advento do pecado de Adão, de forma alguma. Deus não foi surpreendido pelo pecado de Adão. Ele não foi em nenhum momento pego de surpresa. Deus já havia pré-estabelecido desde a eternidade, irmãos. O plano da salvação, a gente, por mais que seja grandioso, né, e a gente pode colocar ele num exemplo prático, né, ele seria como um airbag de um carro, ele seria como um extintor. Ele não está ali, né, porque temos a certeza de que algo vai acontecer. Ele está ali no caso de uma prevenção, né? E o plano da salvação Deus já havia pré-estabelecido. Deus já tinha um objetivo para com o seu povo, para com a sua noiva, a igreja, para com o povo de Israel. Mas se alguma coisa viesse a acontecer, né, Deus já havia preparado em seu plano uma forma pela qual ele resgataria novamente a humanidade e nada ainda hoje pode impedir os seus planos. Deus não é um carro desgovernado, não é um carro com a barra de direção que foi quebrada. Tudo está no controle de Deus. Embora estamos vivendo dias e momentos difíceis, nós sabemos, irmãos, e temos a plena certeza de tudo o que está acontecendo está no controle de Deus. Mesmo que seja por atos humanos, mesmo que seja estabelecido por propósitos humanos, Deus, em nenhum momento os seus planos serão revogados, em nenhum momento os seus planos serão frustrados. E este plano, irmãos, ele foi estabelecido desde a eternidade e cumpriu-se em Cristo Jesus, né? Quando eu vejo a expectativa, como a Marcela bem abordou, dos anjos e também dos anjos caídos, porque talvez nele havia a questão, os anjos que foram caídos, eles não terão a misericórdia do perdão. E o homem caiu, então criou-se uma grande expectativa deste plano. E quando chega, então, na eternidade, em Cristo, no advindo de Cristo, quando Cristo, Deus se humaniza através de Cristo Jesus, ele encarna, ele morre na cruz e a sua morte traz ao homem a possibilidade, pela fé, não mais pelas obras, de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho plena certeza que a perplexidade dos anjos, de todos aqueles que a cercavam, veio por isso. Por isso que os judeus não aceitavam, como a irmã Célia muito bem explicou, né? Mas nós começamos a entender a grandiosidade, ou seja, foi pré-estabelecido antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Deus já tinha um plano, e este plano incumbia eu, você, meu irmão, a todos nós que estamos aqui, porque nós fazemos parte da igreja de Cristo, essa igreja invisível. Aleluias. Essa igreja que faz parte de tantos outros que estão espalhados por este mundo. Essa igreja que faz parte dos que já foram, daqueles que estão aguardando o arrebatamento. A igreja que ela comporta judeus, comporta gentios, comporta todas as nacionalidades. Deus já havia pré-estabelecido desde a eternidade. Deus é soberano e controla todas as coisas, irmãos. Os tempos e as circunstâncias.
Tudo está nas mãos de Deus. Então saiba, meu querido irmão, que a sua vida, saiba, meu querido irmão, que a sua família, que a nossa igreja, por mais aparentemente estamos passando momentos difíceis, Deus está no controle de tudo. Mesmo que tudo possa não estar bem, Deus está no controle de tudo. E aí a questão, a ousadia, né? Não é uma ousadia de queremos nos sobrepor à grandeza de Deus, mas por Cristo Jesus, eu, você, meu irmão, o mais simples que seja, mas que tem fé em Cristo, que se torna um grande para Deus, você tem ousadia em Cristo Jesus, de adentrar a presença de Deus, aí no seu lar, nas suas orações, no seu momento de busca a Deus, e tenha certeza que Deus te conhece, tenha certeza que Deus tem um plano para a tua vida, tenha certeza que os planos de Deus não serão frustrados, nem para a igreja, nem para a nossa família, nem para a nossa vida individual, porque os planos de Deus foram pré-estabelecidos, irmão Igor, desde a eternidade. O mistério de Deus foi estabelecido desde a eternidade e cumprido agora em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, alunos, professores da escola dominical, que assunto maravilhoso. Nós somos gratos a Deus. Creio que o irmão Wagner e a irmã Célia têm o mesmo desejo que eu de estar na igreja aprendendo isso aí com os irmãos, né? De estar com os professores, os pastores. Mas, irmãos, a presença de Deus é notória, mesmo nós um pouco afastados agora por causa dessa pandemia, mas juntos aprendendo a palavra de Deus. Meus irmãos, então a síntese, o resumo desse tópico 3 é que o mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Pré-estabelecido, então, desde a eternidade. E para encerrar, irmão, esta lição com chave de ouro, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20. Nós vamos ler esse versículo para encerrar então este assunto. E 1 Pedro 1 e 20 diz assim: ao qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Meus irmãos, nós estudamos hoje qual foi esse mistério, como ele foi revelado e de quando ele está no planejamento de Deus. Mas o que eu quero frisar, irmãos, no término desta lição, é que mesmo este mistério estando oculto para algumas gerações passadas, mesmo ele sendo revelado para os apóstolos no Novo Testamento, os profetas, e mesmo agora judeus e gentios sendo uma igreja só espiritualmente, ainda assim o maior conceito, irmão, através desse planejamento de Deus, é o amor de Deus por nós. O amor de Cristo para se sacrificar, para decretar esse novo tempo. E o amor de Deus, a minuciosidade de Deus, planejando toda a história da humanidade, para que em um momento chegasse a igreja, e esta igreja em algum momento se tornará a noiva, que vai casar com Cristo e vai passar toda a eternidade no céu, juntamente com Deus. Então, irmão, lembre-se que o que move todo esse planejamento de Deus é o amor por nós. Nós somos amados, únicos, e esse sentimento tem que tomar conta do nosso coração, irmãos, de nos sentirmos amados por Deus e gratos a Ele, irmão, por este amor maravilhoso. Meus irmãos, nós chegamos então, infelizmente, ao final da nossa lição. Quero agradecer aqui aos irmãos que acompanharam e primeiramente a Deus, porque Ele, irmão, é quem nos capacita, quem abençoa esta aula, abençoa os irmãos, ao Espírito Santo que se faz presente aqui, neste ambiente de gravação, e também na casa dos irmãos, abrindo nosso coração, nos trazendo a compreensão destes assuntos. E também agradecer aos irmãos que acompanharam e estão acompanhando todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós nos sentimos prestigiados e, irmã Célia, a gente tem tido um bom resultado, né? Os irmãos têm gostado, que Deus possa continuar abençoando a vida da igreja. E só fazendo uma prévia, então, no próximo domingo nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título a intercessão pelos Efésios. E nessa lição nós vamos falar sobre como temos o dever, né, irmãos, de interceder uns pelos outros em amor, através da oração de Paulo, intercedendo pela igreja Efésia. Meus irmãos, eu vou pedir então, assim, para nós encerrarmos a nossa lição, para que o nosso irmão Wagner faça essa oração
E meus irmãos, então nós temos um convite, uma convocação para os irmãos acompanharem toda a nossa programação. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, nós nos reunimos nos nossos lares, nas nossas casas, das 8 às 9 da noite para orar a Deus pela nossa nação, pela nossa cidade, pelos governantes, pela igreja, pelas famílias, para que Deus possa, nesse momento delicado que passa o nosso país, nos auxiliar, nos trazendo então a paz, a calmaria, e oramos a Deus por isso. E também, irmão, toda terça-feira e todo domingo, às 19h30, você pode acompanhar, cultuar a Deus conosco com os nossos cultos online. Você pode sintonizar no Facebook ou no YouTube às 19h30, na terça e no domingo, acompanhando então e cultuando a Deus conosco. E também, toda quinta-feira nós temos o nosso programa, que agora transformou-se num culto no espaço Momentos com Cristo, na TVM, no canal 14.1. Todos os irmãos que estão acompanhando e onde a cobertura da TVM chega, os irmãos podem acompanhar este culto às 19 horas toda quinta-feira. E por fim, todo domingo, às 9 horas da manhã, nós já temos um encontro marcado com os irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção para a nossa vida. E convidar então o nosso irmão Wagner para, junto com os irmãos, fazer esta oração, agradecendo a Deus por tudo que nós aprendemos e ouvimos. Sim, quero convidar então os irmãos neste momento, curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, meu Pai, neste momento nós queremos te agradecer, Senhor, por nós termos estado aqui aprendendo a Tua Palavra, conhecendo, Senhor, sobre a revelação do Teu mistério, que é a igreja a qual fazemos parte. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse entendimento. Muito obrigado, Senhor, por tudo que fizeste para nós, e queremos te pedir uma bênção especial pela vida dos nossos irmãos que estão nos seus lares, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão trabalhando também nas suas possibilidades, Senhor, abençoa, guarda, proteja, dá saúde, Senhor, a todos aqueles que estão clamando, Deus. Te peço a Tua bênção sobre nós, sobre nossos cultos, sobre cada família, e que em breve, Senhor, possamos nos reunir, Senhor, na igreja física, Senhor. Possamos estar todos reunidos louvando o Teu nome. Deus, nos dá um dia abençoado, Senhor, e um culto também nesta noite. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, até o próximo domingo, então, na Escola Dominical. E lembrando, irmão, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.